né? Legal. Me sinto em 1994, agora com esse muda, né? Antes dos nossos queridos, é, dos nossos presenters, né? Então vamos lá, vamos começar falando. Então, boa tarde a todos, né? Hoje começando agora a palestra, pode mudar, por favor. O que a LGPD tem de especial? Isso é uma coisa rápida e direta. O grande segredo da LGPD, boa tarde, Edson. O grande segredo da LGPD é o quê? É que ela vai trazer a privacidade de volta para as mãos das pessoas que são os titulares dos dados. Quem são os titulares dos dados? Nós. Então, a minha informação volta a ser minha. Hoje ela está na mão das empresas, tá? As empresas estão com essas informações e elas fazem mais ou menos o que querem com esses dados. Não é bem assim, mas estou generalizando, mas isso vai ajudar a gente a visualizar a situação como um todo. Ou seja, a gente vai lá e a gente fornece algum dado para uma inscrição de evento ou para algum cadastro de farmácia, por exemplo, e aí o que acontece? Essa empresa ela começa a ter esses dados e fazer mais ou menos o que ela quer. E aí a gente descobre alguns tratamentos, e aí eu peço uma licencia de alguns segundos para contar um caso interessante. Outro dia eu fui na farmácia comprar um remedinho lá que eu precisava, e aí ele chegou e falou, olha, você tem o convênio tal, se você comprar, dá para comprar com desconto do convênio, né? E aí você terá um desconto maior. E eu assim, mas por que você sabe que eu tenho convênio tal? Mas por que as pessoas sabem da minha vida? Aonde que eu dei a licença para isso? Né? E hoje em dia, o que vai acontecer? Com a LGPD vem a grande mudança. Aí que é o ponto interessante para as pessoas, né? Por quê? Porque elas voltam a ser os titulares dos dados. Elas chegam e falam assim, ok, eu não quero que compartilhe meu dado. Ou para usar o meu dado tem que ter o meu consentimento. Então, é lógico que vai passar por um período de adaptação. A gente vai ver muita coisa acontecendo, tá? Só que o grande segredo é que a gente vai voltar a ter controle. E para as empresas vão ter que ter mais responsabilidade com os dados, ok? Então elas vão poder ter mais controle sobre os dados, vão ter que usar os dados de uma forma mais limpa, no sentido de mais correta por parte dela com os titulares, ela vai ter que ser mais transparente do que ela faz com esses dados, e isso tudo vai mudar a nossa relação com as empresas, das empresas com os dados e da sociedade como um todo, tá bom? Bom, pode trocar, por favor? Primeira coisa, a gente vai dar uma pincelada muito rápida. O assunto aqui não é LGPD, é o uso da ferramenta com LGPD, mas vamos dar uma pincelada muito rápida nesse assunto. Primeira coisa que aí vocês, do lado das empresas, têm que atentar é que existe um princípio da minimização, ou seja, as empresas terão que ter o mínimo de dados possível para que isso daí para trabalhar. Ou seja, ela só vai ter os dados que ela tiver um legítimo interesse ou que ela tiver um uso real. Ela não pode ficar acumulando. Tem empresas que acumulam quantidades absurdas de dados de pessoas e acabam nem usando. Tá? Isso daí tem dois lados. O primeiro lado é o lado óbvio, que é quanto menos dados você tem, menor risco você está expondo a pessoa e menor risco de tomar multas, ser punido e tudo mais. Por outro lado, né, você tendo menos dados, né, você vai poder ter apenas os dados que vão lhe ser úteis. Vejam, é uma equação bacana para todo mundo. Você acaba se resguardando um pouco mais e vai aceitar o risco de ter os dados apenas que vão ser úteis, tá bom? Próximo, por favor. Um grande diferencial, e isso é o grande calcanhar de Aquiles da aplicação da lei, é que todo dado pessoal que as empresas forem ter, elas vão ter que ter o consentimento expresso. E não é o I agree. Não é o I agree, tá bom? Pode passar para o próximo, por favor? Ele vai ter que ser livre e esclarecido, ou seja, eu tenho que saber o que eu estou autorizando, para que é. E outra coisa, a qualquer momento eu posso falar, não quero mais, não dou mais meu consentimento. E aí a gente vai ver nos próximos slides o que vai acontecer. Então vejam que a grande mudança que está acontecendo é o quê? O dado vira meu, eu tenho que saber para quem vai ser usado, eu tenho que dar autorização para usar, e quando eu não quero mais que use, eu falo, não quero mais. Aí você perguntaria, professor, não, desculpa, isso é costume. Você perguntaria, esse dado aqui, ele, no caso, é um banco, né? E você tem uma conta corrente. Eu não posso apagar esse dado simplesmente. É óbvio que quando a captura do dado e a manutenção do dado tem um fim
que seja exigido por lei, é lógico que a coisa é um pouco diferente. Nós estamos falando de um uso normal, que não seja aquele definido por lei, tá? Aí, quando é um definido por lei, os dados que são obrigatórios que a empresa mantenha, ela vai ter que manter. E o tratamento que ela vai poder dar para esses dados é só os que a lei define. Se você, por exemplo, pedir eliminação. Próximo, por favor. Tem uma diferença muito grande também na lei, tá? Do dado pessoal e do dado sensível, né? Então, o dado pessoal é aquele que identifica uma pessoa, tá bom? E o dado pessoal sensível, ele é mais grave. E aí eu faço questão de ler até o pedacinho do trecho da lei, porque é legal que vocês saibam que quando essa informação tiver, ela é considerada sensível, e o nível de proteção é muito mais elevado, o nível de consentimento é muito mais elevado, e aí muda toda a postura perante esses dados. O dado pessoal já tem uma proteção, vai ter uma proteção maior, vai necessitar de consentimento, e o dado sensível mais ainda. Então, dado sensível para LGPD é dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico quando vinculado a uma pessoa natural. Então, digamos que você tem aí um exemplo mais simples do dia a dia, né? Que você tenha, por exemplo, um dado biométrico de alguém, que você no seu prédio, olha como eu estou indo para um nível bem basilar, né? Então, você tem o prédio da sua empresa e lá a entrada é biométrica, ou uma academia de ginástica que você tem um controle biométrico. Então, esse dado biométrico ele tem uma proteção maior ainda na LGPD. Então, é isso que eu queria demonstrar para vocês, que realmente a situação que os dados vão ser vistos e tratados é bem diferente do que nós estamos acostumados hoje, tá? Um outro exemplo interessante é assim, um hospital ou mesmo um médico que você vai, é um dado referente à sua saúde. Então, além da proteção do dado pessoal, tem a proteção do dado sensível, tá? É lógico que a palestra, o objetivo não é falar só sobre LGPD, mas é importante que a gente dê uma pincelada, porque agora vem um disclaimer, né? Muita gente está tratando errado o tema. Eu vejo o pessoal de TI dando extrema ênfase só à proteção e esquecendo algumas das coisas. Eu vejo um pessoal da área jurídica falando da parte legal e consentimento e esquecendo da proteção. Eu vejo alguns erros. Tem gente muito boa trabalhando? Tem. Só que tem muita gente falando coisas que são parciais. O que a gente tem que entender é que a lei é ampla e ela não se restringe, aí um comentário especial, que ela não se restringe à TI. Por exemplo, os papéis com fichas de funcionários que algumas empresas ainda têm, também estão protegidos pela LGPD. Então, isso é um É o ponto caso, importante. por exemplo, das informações que estão no RH de uma empresa, Tupi. Isso, e aí vamos dizer que a pessoa fez uma ficha, né? Quando ela entrou, ela preencheu uma ficha, não era eletrônica, ou ela assinou um termo lá de uso de rede ou uma política de segurança, um recibo de política de segurança da informação. Esses dados pessoais dela que estiverem ali são protegidos pela LGPD, mesmo não estando em meio eletrônico. E isso é importante a gente destacar, porque ela, mesmo não estando em meio eletrônico, ela exige um tratamento adequado para esses dados e uma proteção adequada, tá? E o caso do currículo? Como é que vai ser tratado esse tipo de coisa? As empresas recebem dezenas, centenas de currículos todos os dias. Então, aí o que acontece, ela tem que saber. Aí é um detalhe interessante, tá? Por quê? Porque, primeiro, quando alguém envia um currículo, em tese, ela está consentindo que a empresa armazene aquele fim. Para que fim? Aí a gente tem que fazer tipo um questionário, tá? Para que fim ela está concedendo o uso daquele dado? Para fins de empregabilidade, para fins de análise de viabilidade de algum cargo. Só para isso. Eu não posso usar para nenhum outro fim. Eu posso passar para terceiros? Não, exceto se isso daí tiver consentido de forma clara. E digo mais, cessado aquele tratamento, por exemplo, ele mandou para uma vaga, a empresa não tem um banco de talentos que ela guarda lá, ela deve eliminar esse dado, ela não pode. O que ela tem que entender é que aquele dado tem uma finalidade. A gente vai chegar lá daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso, que aí entra o ponto de finalidade, que aí a parte que tem a ver com o que você está falando, tá bom? Ou seja, a lei é muito mais ampla do que muitas pessoas têm comentado aí. É muito mais ampla do que criptografia, senha e tudo mais. É muito mais ampla do que proteger o dado ou controlar o acesso do banco de dados. Ela é muito mais ampla, sim. Sim, e isso que é o meu alerta, que na verdade há uma visão, às vezes deturpada, que a pessoa acha que resolvendo tudo no CRM, tá tudo tranquilo. Entendeu? No RP da empresa, lá tá tudo direitinho, e não tá. Porque a empresa tem muitos dados pessoais de várias formas. Lógico que a grande maioria dos dados hoje está de forma eletrônica.
Mas, cara, um papelzinho, ele tem que tá anotado alguma coisa, pode ter um dado pessoal, tá? Passa um pouquinho o slide, por favor. Aqui, ó, exceção de abuso e consentimento, né? E abuso de consentimento. Então, assim, por exemplo, isso que a gente estava falando, eu vou lá e dou um dado para você para fins de currículo, tá bom? Eu te mando meu currículo. E aí você recebe meu currículo, e aí você resolve me pôr lá como é que chama? Para receber o informativo da empresa. Isso aí não estava autorizado. Há um desvio de finalidade. Então, eu te dei um consentimento para você ter aquele dado pessoal, mas aquele consentimento que eu te dei, ele era para aquela finalidade e você está excedendo isso, entendeu? Pode passar para o próximo, por favor. Aí vem o que você falou, Benito. Vem o legítimo interesse. O que é o legítimo interesse? A empresa ela tem que ter um interesse justo para ter aquele dado. Então, vamos lá. Vou te usar de exemplo, tá, Rochel? O Rochel, ele foi fazer a inscrição, o evento aqui foi ele que bolou, há muitos anos atrás, um evento bacana, tal, sempre teve inscrição, e aí ele fez a inscrição eletrônica. Lembrando que a LGPD ainda não está vigente, esse aqui é um exemplo teórico, tá bom? Para que ele quer saber teu nome e teu e-mail? Para separar quem é o dono do ingresso. E 2, para poder enviar o ingresso. Então é justo que ele pergunte esse dado. E é justo que ele faça um processamento desse dado. Né? Aí ele pergunta lá na ficha, que ele não faz, todos vocês viram, ele pergunta na ficha o número da sua carteira de reservista ou seu título de eleitor. Qual o legítimo interesse que ele tem para perguntar o seu título de eleitor? Então a empresa ela tem que ter um uso legítimo. Mas o Rochel, que não é o caso aqui, ele pega esse dado e repassa. Não, ele não faz isso. Mas, um exemplo, se ele fizesse isso, ele teria que informar a pessoa. Então vejam que o legítimo interesse limita o quanto a empresa pode usar. Ela não vira mais dona dos dados. Vou dar um exemplo. O Benito vai lá e ele fez uma compra em algum lugar. E aí ele foi lá e deu os dados dele cadastrais. O que aconteceu? Na hora que ele recebeu esses dados cadastrais, a empresa, hoje em dia, ela cadastra, vende para terceiros, né? Não sei se algum de vocês já viram, por exemplo, um extrato Serasa de vocês. É bem legal, porque tem o telefone do pai, da mãe, antigos endereços e tudo mais. Cara, tem uma quantidade de dados absurda. Né? E aí você fala, tá, eu nunca dei para essa empresa, isso aí foi fornecido por uma terceira que forneceu para eles. Será que eu concordaria com isso? É isso que eu digo. Mas ele poderia repassar? Sim, mas ele teria que coletar e informar que os dados repassados serão passados para o birô de crédito, tal, tal, tal. Mas quando ele poderia mandar sem autorização? Quando, por exemplo, eu tivesse devedor. Olha que interessante isso daí, né? Então, o dado volta a ser meu, exceto nas condições que a lei permite. Próximo, por favor. Isso daqui é uma coisa que vocês vão ter que se preparar e que eles vão falar um pouco de soluções, né? Eu não falo sobre produto, mas eles falam sobre produto e o produto apresentado vai possibilitar ajudar muito nisso aqui. Tem uma coisa que é assim, o titular ele pode pedir o acesso aos dados que você tem. Então, por exemplo, o Benito tem uma escola, uma empresa que dá treinamentos. O Rochel tem uma escola de informática. E aí um cliente da escola dele ou do treinamento do Benito pode chegar lá e falar assim, ok, eu quero saber que dados você tem sobre a minha pessoa. E eles vão ter que responder isso daí. Olha, eu tenho o seu nome, eu tenho não sei o que, eu tenho isso, tenho aquilo. Então, o titular, a qualquer momento, pode perguntar que dados você tem. Tá? E as empresas vão ter que estar preparadas, porque elas vão ter que localizar rapidamente os dados, vão ter que fornecer essa informação de um jeito acessível ao cliente. Não adianta falar, estou te mandando um XML com seus dados. Não. Isso vai contra a LGPD. Ele tem que mandar de um jeito que o cliente possa ler. Então, por exemplo, se é um cliente pessoa física, mandar num PDF é uma coisa muito adequada. Mandar um TXT é adequado. Mandar um XML não é, porque ele não vai saber visualizar esses dados. Ficou claro para vocês? Então, assim, essa solicitação é algo que você já tem que ir preparando. Como que eu consulto cada dado? Peço um segundo, uma exceção de novo. Quando vocês forem começar a entrar na história da LGPD, vocês vão mapear os dados que vocês têm, vão verificar se eles são úteis, se eles não são, se tem algum uso ou não, vão ver qual você tem consentimento, qual vocês não têm, e principalmente, quando vocês mapearem esses dados, vocês vão ter que chegar e falar assim, ok, se alguém hoje pedir algum dado, como é que eu localizo esses dados dentro das minhas bases e até dos meus arquivos físicos, tá bom? Próximo, por favor.
Aqui a gente vai falar de uma forma muito rápida, e aí já está acabando a parte de LGPD, tá? Assim, porque o objetivo aqui não é uma palestra sobre LGPD, mas uma das coisas é que ele pode confirmar se o dado, se você tem algum dado dele, ele pode ter acesso, ele pode pedir uma correção. Então, se um dado estiver incorreto, o titular dos dados, quem é o titular dos dados? De novo, somos nós. Então, eu sou o titular dos meus dados, o Rochel dos dele, o Benito dos dele, tá bom? Lembrando que existem formas, a gente não vai entrar nesse assunto, de tratamento específico para dados de crianças e adolescentes, tá? Também existe isso daí previsto na lei. Mas nós, que somos maiores e capazes, nós somos nossos titulares dos nossos dados. Bom, aí nós podemos pedir a correção. Olha, esse dado aqui não está correto, acerta aí, por favor. Anonimização. Então eu posso pedir, de repente, falar assim, eu não quero que elimine, mas também não quero que seja vinculado a mim. Tá? E você pode pedir isso aí. Posso pedir o bloqueio do acesso aos dados quando tiver algum excesso. Então, eu vou lá e falo, olha, esse aqui eu tirei permissão para tal, mas está usando para tal, então não quero mais que você tenha. Posso pedir a portabilidade para um provedor parecido. Então, quando você tem um provedor de serviço igual, você pode pedir, passe os dados para tal. Eu posso, e aí que vem a parte interessante, revogar o consentimento, tá? Eu posso revogar o consentimento, falar, não quero mais. Eu posso pedir informação com quem você compartilha e por quê. Eu posso me opor a um tratamento. O que é um tratamento? Seja coleta, seja processamento, seja compartilhamento, né? E aí vem uma última coisa, que essa é a mais interessante de todos. É a revisão da decisão automatizada. Então, por exemplo, digamos que o Benito quis abrir uma conta numa fintech qualquer, e aí essa fintech, ele preencheu o cadastro eletrônico, e aí falou, você não terá essa conta. Tá? E aí quem fez isso é automatizado, é um robô que fez. E aí ele pode pedir, é direito dele pedir uma revisão da decisão automatizada, no qual um ser humano, usando critérios objetivos, vai rever uma decisão. Tá? Então, vejam que isso daí entra até em critérios de inteligência artificial e tudo mais. Por quê? Porque eu muitas vezes vou ter que falar por que foi tomada e rever essa decisão. Tá bom? Então, isso é interessante. Próximo, por gentileza. Agora é o último slide da parte de LGPD. Como nós falamos, era uma apresentação muito rápida quanto ao LGPD, e depois vem ferramentas, a gente vai fazer alguns comentários no meio também, tá? Mas essa introdução é só para vocês entenderem a amplitude do LGPD. A Autoridade Nacional, que é um órgão que está sendo constituído, tá? Ela pode pedir para sua empresa um relatório de impacto da proteção de dados pessoais, no qual você vai ter que apresentar basicamente um mapa dos dados, como que isso é arriscado, qual o risco de cada informação e como você está fazendo para proteger esse dado, tá? Então, assim, vejo que a qualquer momento você pode ser demandado quanto a isso. Então, quando a gente fala de LGPD, para fechar a minha fala inicial, muitas vezes você vê assim a pessoa falando proteção, proteção, proteção. Senhores, chegou um pedido de uma autoridade nacional de um relatório de impacto da proteção de dados, você vai ter que ter essa informação na mão. Não dá para sair caçando dado depois. Então, preparar-se para a LGPD é uma coisa ampla e não é complicada, mas é trabalhosa. Ela tem várias fases, ela tem procedimentos, tá? Se alguém aqui já fez alguma coisa de cozinha complexa, eu não fiz, mas já assisti fazendo, tá? É aquela coisa da receita. Põe isso nesse momento, põe isso aqui, tal. É esse jeito, tem um jeito certinho para fazer, para não ter problema. E abrir a mente e entender que LGPD não tem a ver simplesmente com informática, com sistemas, com computação. LGPD é uma coisa ampla e ela vai prever toda a proteção aos dados pessoais. Por fim, tá? Esse daqui a gente tem que ler. Oi. Eu gostaria de te fazer uma pergunta. Diga. O ponto de vista desse relatório de impacto, etc., funcionará muito bem para uma empresa de grande porte, uma empresa estruturada que tem, com certeza, um CRM ou um RP organizado para isso. E uma empresa de pequeno porte que não tem? Que tem isso organizado em um banco de dados ou espalhado em diferentes documentos? Vai ter que fazer. Vai achar uma solução. Eu acho que aqui vocês vão apresentar, inclusive, mais à frente, soluções que podem ajudar. Mas vai ter que ter. E eu te digo mais, tá? Você falou de empresa de grande porte, não sei o quê. Na verdade, a LGPD, é lógico que ela tem foco nas empresas, tá? Mas a proteção de dados, ela atinge pessoas naturais que façam tratamento de dados. Então, se alguém coleta, tá? Ela coleta, né? E aí ela no final,
ela vai ter que dar satisfação sobre isso também, tá? Lembrando que o objetivo é CNPJ, é pessoa jurídica, mas existe uma previsão que você tem que cuidar dos dados dos outros, tá? Só uma última coisa. Você viu a pergunta da Nara? Não, mas espera aí, deixa eu só terminar aqui, por gentileza. Só para fechar o assunto, aí a gente responde as perguntas, tá? Só para fechar essa parte aqui, Okay. que é assim, que é uma informação vital, se não perde a linha. A lei, ela teve várias mudanças quanto à vigência, tá? Quando ela foi disposta, ela foi mais para frente, depois voltou, depois teve um salseiro. Então a gente lê aqui o que está valendo hoje. Pode ser que amanhã mude? Pode ser que amanhã mude, não sabemos, entendeu? Por quê? Porque já mudou várias vezes, tá? Então, quanto à parte da autoridade nacional, ela já está em vigor, tá bom? Quanto à parte das punições, ela estará para 2022, tá bom? 2021, desculpa, tá? Em agosto, 1º de agosto de 2021. Quanto ao resto da lei, praticamente, ela estará em 3 de maio de 2021. Então, a última vigência que nós temos é 3 de maio para 2021 para funcionamento da lei e para que ocorram as sanções em agosto de 2021. Tá bom? Daqui a um ano. Só que tem um detalhe, aí que vem uma coisa, não pode, isso eu tô falando com experiência própria, não pode chegar e falar assim, daqui a um ano. Não, tem que fazer agora. Tem que fazer nesse momento. Tem que já preparar, porque, por exemplo, você chega lá, daqui a um ano você já tem que ter isso aqui. E aí tem uma vírgula, que eu vejo muita gente que às vezes não entende e fala assim, não, passou a vigência lá para frente, então tudo bem. A multa vai ser só lá na frente, não preciso me preocupar até o momento da multa. Só que tem uma coisa, mesmo não tendo a multa, que só vai começar em agosto de 2021, tá? Mesmo não tendo a multa, tem um detalhe. Você tem esse direito já consolidado em maio de 2021? Tem. A partir do momento que você tem esse direito consolidado, você pode demandar judicialmente a outra parte, mesmo que não seja para multa, mas para fins de indenização, tá bom? Fechado? Vamos responder. Ô, Claudenir aí. Ô, Claudenir, tudo bem? Bom te ver, cara. Deixa eu ver aqui a pergunta da Nara que você pediu. Nossa, Nara, então, assim, são direitos totalmente distintos aqui, tá? Direitos totalmente distintos, tá? Uma coisa é dados de pessoas, tá? Outra coisa é uma foto íntima, entendeu? Uma foto íntima, ela tem uma proteção que não precisa de LGPD. É a tua intimidade, tá bom? Isso daí você já tem uma proteção plena hoje, ninguém pode fazer isso sem o seu consentimento. Digamos que a pessoa quis tirar as fotos, fez, vamos dizer, uma pessoa ela vai lá e apareceu na antiga Playboy. Ela tem as fotos, tem autorização para aquilo. É uma coisa. Outra coisa é um usuário, uma pessoa comum que teve as fotos vazadas. Ela já tem um arcabouço de proteção hoje. Isso independe de LGPD. Isso é crime. Isso não é uma mera violação de uma relação quanto ao uso dos dados. Isso é muito mais grave, tá, Nara? Então, isso daí já existe uma proteção. O tráfego dos dados, né, o tráfego, como você chamou aqui, ele na verdade, assim, a gente está falando de dados pessoais, dados coletados mais por empresas mesmo para fins comerciais, tá bom? Agora, quanto a fotos, intimidade e tudo mais, isso daí já tem uma proteção, e eu vou te falar, o mundo inteiro, ele hoje é muito receptivo quanto a medidas que combatam isso, tá bom? Dá um pouco de trabalho, mas acho que não é o foco aqui, mas acho que Deu para entender, Nara? Se deu, dá um sinalzinho aí, qualquer um, ok, tá? Legal, deu sim, obrigado. Mas assim, entendeu? Assim, a gente tem que separar muito bem o que é crime, e isso já existe uma proteção, o que é crime, mau caratismo e tudo mais, e situações absurdas e nojentas, como um compartilhamento indevido de fotos íntimas, tá? Quanto ao que é um cadastro, por exemplo, que eu fiz na farmácia, e a farmácia vende para o convênio e eu não autorizei, tá bom? São mundos distintos, tá? Legal? Obrigado, viu, pela pergunta. Legal, Tupi. A preocupação que nós temos com relação à palestra aqui era justamente pontuar aspectos importantes do que é a LGPD e principalmente o que é isso dentro do Microsoft 365. Como é que nós podemos interagir com o Microsoft 365 nisso? Porque quando nós falamos de um modelo via sistema, via ERP ou CRM da empresa, etc., isso está concentrado num único local e, aparentemente, é fácil de controlar.
O problema refere-se à questão quando isso começa a migrar para um ambiente de produtividade, como é o caso do Microsoft 365. Como nós podemos manter o equilíbrio de produtividade e segurança? Como nós podemos continuar a trabalhar numa condição como essa, onde, em algumas situações, eu preciso de internamente estar trabalhando com os dados de um determinado cliente, porque eu estou avaliando para ele um contrato, ou estamos para definir algum tipo de informação, e como é que a gente pode estar fazendo isso? Estamos trabalhando com análise de crédito ou uma série de outras questões. E algumas dessas informações precisam obrigatoriamente de serem compartilhadas dentro da empresa. E isso está circulando por documentos no Office. Pode ser uma pasta de trabalho, pode ser um documento no Word, pode ser até mesmo uma apresentação em PowerPoint. E o que o Microsoft 365 nos oferece para esse tipo de ação? Ou até mesmo um outro ponto muito vulnerável disso, que é a questão do e-mail, né, Ruchel? Sem dúvida, né, Benito? Então, indo um pouco aí para essa parte mais operacional aqui, como o Tupi sugeriu. Só fazer um spoiler aí, uma coisa importante. Senhores, muita atenção nisso, muita atenção que vai ser um diferencial no mercado, o que eles vão passar aqui. Porque muita gente está falando de proteção num nível macro e esquecendo dessa proteção dos dados que as pessoas lidam diretamente de forma fora de um ERP ou de um CRM. Então, isso aqui tem muito valor, tá? Eu, pessoalmente, vi a apresentação e falei, cara, isso é um diferencial muito grande. Então, é isso daí. Esses dados são tão importantes quanto, e é muito mais fácil fugir daqui do que do outro. Desculpa. E é esse o caso, né, Tupi? Porque empresa de qualquer tamanho tem dados sensíveis circulando na plataforma do Microsoft 365. Uma micro, pequena, média, grande ou extra grande empresa tem as informações circulando lá. E isso é algo que, infelizmente, a maioria das pessoas ou empresas não estão dando atenção. O que nós estamos fazendo é justamente... A pessoa tem uma loja de conveniência. Viu? A pessoa tem uma loja de conveniência que ela adota os dados dos clientes para ela fazer um cartão de fidelidade, qualquer coisa. Estou falando uma lojinha. Ela vai ter dados pra caramba ali. Entendeu? Que ela faz relatório de vendas, alguma coisa no Office. Ela tem dados demais. Então, todo mundo tem muitos dados. Tá? É isso mesmo, Benito. Perfeito. Vamos lá. E quando ela começa a querer trocar e-mails, como é que isso fica na prática, assim, na visão de vocês? Quando, tipo, vai tentar encaminhar o e-mail. Então, por exemplo, eu pego lá um e-mail e vou anexar uma planilha que o Benito confeccionou, mas lá tem dados sensíveis, né, Tupi? E como é que isso funciona no Office 365? Então, aqui nós estamos trazendo um exemplo, né, Benito? Que é uma regra simples de ser configurada e definida, né, baseado na LGPD ou na GDPR, né, Tupi? Sim, na verdade a LGPD, ela herdou muito da GDPR, né? Ela herdou muito. E isso é bom, porque é uma lei muito eficiente. Então, pega um caso prático lá do André, que foi enviar lá uma planilha contendo os dados, né? E aí, automaticamente, lá com alguns recursos do Office 365, né? Microsoft 365 agora. Que é possível de ativar com a solução que você tem de 365 rodando na tua empresa. Desculpa, Benito. E que você pode ativar esse tipo, ou pode habilitar esse tipo de rastreabilidade de informação no 365 que você tem hoje ativo na sua empresa. Baseado em alguma regra, né, que aí definida com o LGPD, enfim, tudo que o Tupi ricamente comentou, né, a gente pode definir essa regra no 365 para que esse dado, né, não saia, né, do controle da empresa, e automaticamente isso pode ser notificado, né, o diretor lá, enfim, ou o DPO, né, Tupi, ser notificado lá que essa informação foi tentada, né, ser enviada para fora da empresa. Então, esse aqui é um exemplo. Isso, posso só pegar teu gancho? Esse exemplo dele é fundamental, tá? Isso é uma coisa que você tem que guardar na mente. Que a LGPD, por que ela tem um período que ela começa a valer
e depois vem as multas, para as pessoas poderem investir em treinamento e melhorar esses processos nesse período. Então, isso daqui é uma regra importante, porque você viu uma pessoa tentando violar uma política, né, de segurança, e, na verdade, às vezes ela até está fazendo uma coisa correta, ou, assim, não sabia que não podia, sempre fez assim, ela há anos trabalha do mesmo jeito. E aí, quem é o encarregado de dados, ou algum outro, aí conforme a estrutura da empresa, vai chegar e falar assim, olha, não pode mais fazer isso, olha, isso aqui tem esses cuidados, tem que tomar. Então, uma coisa importante, investir em treinamento para essas pessoas, e a segunda coisa é ter ações educativas permanentes. Então, ter esses alertas é muito importante para que você possa mapear o que está tendo de risco para chegar e falar, não só para bloquear, mas para mapear e falar, amigo, vem cá, senta aqui comigo que eu vou te explicar que não é assim mais. Tupi, então, tu poderia comentar um pouquinho o que é esse tal de DPO na empresa? Quem é a pessoa que poderia ser? Poderia é o Data Protection rapidamente Officer, nisso? tá? É o Data Protection Officer, aqui no Brasil, encarregado de dados, tá bom? Esse cara, o que ele é? Ele é o cara eleito pela empresa, eleito não é uma eleição normal, é indicado pela empresa para ser a interface entre as pessoas, titulares de dados, entre a autoridade nacional, né, de proteção de dados e a empresa. Então, ele é essa interface. Ele seria como se fosse, numa comparação totalmente livre, um ombudsman dos seus dados. Tá perfeito, bom? perfeito. Então, ele seria o cara que, vamos dizer, que seria demandado. Ele seria demandado, olha, que dados vocês têm meus? Ele vai chegar lá e ele vai ter que gerar esse relatório, tá? Então, mas só que é livre, né? É livre, isso aí não exige nenhuma qualificação. Não tem ninguém, fala assim, exige tal curso, exige isso e tal. E teve uma mudança, numa das mudanças que já teve LGPD, que antigamente era obrigatório ter alguém da própria empresa, hoje em dia é permitido ser terceirizado. Então, você está vendo alguns serviços terceirizados já surgindo no mercado, tá bom? Dando um passo aí, no 365, Benito, né, baseado também em tudo que nós estamos falando, tem algumas etapas fundamentais aí que a gente definiu aí na nossa apresentação, que é o quê? O que seria esses pontos, esses pilares do descobrir? O que é o descobrir o dado? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Como é que é? O que seria o descobrir? Por exemplo, eu vou chegar na empresa, vou começar a preparar. Então, o que é essa etapa Benito, do descobrir? O que Benito, é descobrir? Quer falar você? Quer falar você? Câmbio, Benito. Benito está no mudo lá. Benito não está. Olha, ele vai começar a falar no mudo. Olha lá ele falando no mudo. O descobrir seria você fazer uma análise, né, do digamos, o que é um dado sensível. Vamos supor, né, Tupi, nós definimos lá que o CPF, exemplo, seria um dado sensível. Que ferramenta eu posso utilizar para mapear um volume, por exemplo, de planilhas, de contratos? O descobrir é a primeira parte, o mais importante. Quando eu preciso achar um dado, então, por exemplo, quando o usuário fizer lá pedir, que dado você tem meu? Né? É com esse descobrir, com uma ferramenta que você vai usar para descobrir, que você vai poder localizar rapidamente que dados essa pessoa tem, que você tem sobre ela. Tá? Aí o classificar seria exatamente essa parte de falar, esse aqui é um dado pessoal, esse é um dado pessoal sensível, quer dizer, esse aqui eu tenho que ter uma proteção maior ainda. A circulação dele é mais restrita. Vejam bem, a regra é que isso aqui só pode circular para esse e esse fim, então não pode sair disso, tá? Proteger aí, você vai falar bem melhor que a parte de segurança, e monitorar seria o que você mostrou no slide anterior, ou seja, eu sei o que está acontecendo com meus dados. Vejam, eu tenho que proteger como um todo. Tá? Olha aqui, isso aqui é monitorar. Deu um alerta, falou, amigo, esse dado não pode sair assim, não. Então, veja, não é que você precisa, se você souber automatizar e criar as regras direitinho, vai funcionar bem. E o descobrir é uma ferramenta vital, porque você vai poder realmente mapear o que a pessoa tem. Porque pior do que não saber é não informar. Se depois é descoberto que você tem um dado, a multa é muito pesada, tá? E você informou errado para um titular. Dentro do 365 existem algumas ferramentas, né? Nós vamos avançar aqui um pouco, né? Que fala sobre a classificação dos dados, que é o que a gente estava falando, aqueles pilares lá. Né? E aí também nessa questão mais prática, assim, Benito, você pode falar um pouquinho para nós aí do exemplo de alguma situação de um contrato, enfim, não sei, algum exemplo clássico aqui do 365, né, Benito? Onde a gente tem, por exemplo, sei lá, um CPF, que a gente pode ver o que é uma informação confidencial, certo? Não sei se você pode falar um pouquinho aqui para nós do caso do CPF. Você está no mudo, Benito. Desabilita aí.
Aqui pegando um exemplo, gente, Ruschel, tem um cara com uma furadeira aqui do lado de casa. Eu muto o microfone e não consigo tirar ele do... Só você consegue. Hã? Você é o mestre, Ruschel. Sem você, nós ficamos mudos. Não, mas aqui ele mutou lá. Porque ele tá com... você que tira. Não, tranquilo. Então, vou seguir aqui, tá? Vou seguir. A preocupação que a gente tem com isso, em cima da tua pergunta, Ruschel, e o CPF, por exemplo, é um dos diversos casos que nós podemos levar em consideração. Nós temos esse tipo de informação espalhado em dezenas, centenas, milhares de documentos na nossa empresa. E precisamos, de uma forma prática, mapear aonde nós temos esse tipo de dado. E aí sim, ativando as regras dentro do Microsoft 365, algumas delas que já estão prontas, que já vêm com o produto, outras que nós temos que criar para adequar ao perfil de dados que nós estamos trabalhando, onde a gente pode estar rastreando tudo isso de uma forma muito rápida e prática, né? Vamos lá? Nesse exemplo aqui, vocês estão vendo a minha tela, né? Não, estamos vendo, você tem que descompartilhar essa e compartilhar novamente a tela. Deixa eu pegar aqui, deixa eu compartilhar aqui. Para esse compartilhamento. Compartilhar a minha tela toda para vocês visualizarem. Pode compartilhar só um pedacinho lá do... Aí, fechou. Aí, agora foi, essa aí. Então, nesse exemplo aqui, Benito, você quer falar um pouco aí para nós? Sim, nesse caso aqui nós temos documentos espalhados numa série de locais, ou tem algum documento específico que às vezes ele é muito longo. E eu preciso saber se ele pode ter algum tipo de informação que seja sensível, ou seja, que precisa de algum rótulo de confidencialidade ou que não pode ser encaminhado. Então, existem regras disponibilizadas dentro do Microsoft 365 para que ele faça isso, por exemplo, com o número do nosso CPF aqui no Brasil, o CNPJ ou o RG. E outras regras podem estar sendo criadas nesse sentido. E o importante disso, ele não está procurando essa informação apenas por encontrar num determinado formato. Ele está procurando a informação porque ele está validando o número. E como é que a gente consegue validar? Você pode fazer esse tipo de teste no varejo, ou seja, arquivo por arquivo, pontualmente, aqueles que você acredita que seja necessário, e é um exemplo que, por exemplo, o Ruschel vai mostrar agora. Você aponta qual é o documento e a regra do Microsoft 365 faz essa verificação. Por exemplo, aí ele já tem um formato. O CPF tem um formato que é padrão. Então, vejam, fica muito fácil, porque ele já tem a regra do CPF. Olha que fácil, já está lá. Você só põe assim, eu quero procurar isso aqui. Mostra lá, Ruschel, por favor. Nesse arquivo aqui, nós temos um CPF válido, né? Que, no caso, válido modo de dizer, é aquele 111 aí. É para teste. Para quem não sabe, o CPF com a sequência toda de 11 é um número de CPF válido, mas não utilizado. É um número que a Receita Federal disponibiliza para que a gente possa fazer qualquer tipo de teste. Então, aqui nesse arquivo tem um CPF, vamos chamar assim no nosso teste para exemplo, e aí a gente tem um outro arquivo, isso aqui é para uma demonstração, né? Poderia pegar uma massa de um volume de dados aí, e aqui ele vai fazer um teste com um CPF que a gente mudou lá, um dígito... Que não é um CPF, que ele tem o formato do CPF, mas ele não é válido, né? Exatamente. Então, aí ele já verifica. Então, um outro ponto importante que o Benito falou... Só para curiosidade, Ruschel, abre esse último arquivo que você testou, esse copy. Só para que as pessoas possam ver qual que é a diferença entre eles. Olha lá. O bacana da regra, nesse aspecto, é que ela está procurando uma sequência de números que representem efetivamente um CPF, não só seja válido, seja um CPF válido. Que seja válido. E esse número aí que está sendo apresentado para a regra não é um número de CPF, é um amontoado de números. Então, não tem o porquê de nós bloquearmos. Mesmo ele tendo o formato de um CPF, ele não é um CPF porque ele não valida. Então, o próprio o Microsoft 365 tem essa regra, que ele, se você mostrar ali, ele vai estar lá, Brazilian CPF Number, né? E ele já fala, né? Brasil CPF Number é uma regra lá que ele já tem pré-definida, e ele simplesmente seleciona o que eu quero achar nesses arquivos, CPF, né? Ele pôs essa seleção, ele já vai procurar sozinho.
Olha lá. O que o Tupi está falando são essas opções Tem aqui, RG, né? tem CPF, e você pode criar suas próprias regras também, né? Pode Mas ele criar. já tem algumas que são óbvias, né? Que é RG e Exatamente. CPF. A gente criou alguma aqui, que é só exemplo, né? O correto seria os dados sensíveis, né? Mas como estava esse exemplo pronto aqui, e aí você pode definir alguma regra que você entenda que seriam dados sensíveis, como o Tupi já muito bem comentou. Voltando para a nossa apresentação, né? E esse dado sensível pode ser, no caso, o número de uma conta corrente, pode ser uma série de outras informações ali disponibilizadas que são possíveis de serem rastreadas, né? Na verdade, isso aí seria um dado pessoal, né? Sim, Dado se vocês pessoal, puderem falar um né? pouquinho desse exemplo aqui que eu estou mostrando agora, aonde a gente tem um documento que tem vários números de cartões de crédito, né? E aí, automaticamente, automaticamente não, definida a configuração, o 365 vai lá e define como confidencial. Se vocês puderem comentar um pouco sobre isso. Então, esse cartão de crédito poderia levar alguém, um exemplo, então ele poderia ser classificado como um dado pessoal, porque ele está vinculado a uma pessoa que poderia identificá-la, ou seja, por um número de cartão de crédito você pode identificar uma pessoa, de algum jeito você pode. E aí o que acontece? Nesse caso ele já criou uma regra para isso, né? Exatamente. A pergunta do Tarantini é o seguinte: tem o formato com pontos, né? Na verdade, se você puser 100, você cria a tua regra. Esse que é o bacana. Ele já tem umas regras prontas para te ajudar, mas você cria a tua regra. Você pode criar de um outro formato, entendeu? Sim. Aí você formata do jeito que você precisa. E o importante disso também, a salientar, Tupi, é que o Microsoft 365 permite que você rastreie documentos gerados anteriormente, ou seja, a sua massa toda de legado de informações disponibilizadas, inclusive no formato antigo, o formato anterior proprietário, que antes era XLS ou XLSX, DOC ou DOCX, ele rastreia essas informações no momento em que você está gerando isso ou no avulso, e ele está fazendo, no caso desse exemplo que o Ruschel mostrou, ele está fazendo isso a partir do momento em que você ativa um documento ou que você está mesmo digitando. O fato de você estar digitando alguma informação que representa um número de cartão de crédito no e-mail ou em algum documento, ele já detecta isso e cola automaticamente o rótulo de confidencial, que é o que a regra definiu. Só para uma coisa importante, que é assim, isso daí, para que essa ferramenta vai ser válida, não é só para o futuro. Agora que você precisa mapear que dados você tem, principalmente quem tem dados que não estão muito bem estruturados, tal, e estão em documentos e tudo mais, você vai ter que fazer desse jeito. Então você vai ter que localizar os dados das pessoas para poder até aplicar rótulos e tudo mais e proteger adequadamente. Uma coisa legal aqui do 365, ainda falando bem rapidamente aí, aqui tem recursos muito bacanas que a gente poderia explorar, mas por questões de tempo aqui nós estamos limitados, que é esse painel, né, Tupi? Que já tem muita coisa aí bacana sobre algumas ferramentas do GDPR, já que, como você bem colocou, a LGPD tem muita coisa que é similar, né? Então, a General Data Protection Regulation, né, ou Regulamento Geral sobre Proteção de Dados, ela foi a origem disso daí, nós herdamos muito dela. Então, muitas coisas que você tem aqui nesse painel, elas podem ser usadas para fins de conformidade com o LGPD. E é uma ferramenta bacana, porque ela já está pré-formatada, vai ajudar bastante. É lógico que a gente sempre vai ter que dar uma arrumada para a coisa fazer sentido para a gente, para os nossos dados e para a LGPD. Mas já tem umas coisas legais. Por exemplo, a própria validação aí de CPF é algo que ela já está previsto, tal. Então, assim, logo vão ter mais ferramentas, eu acho que de vários fornecedores, inclusive, que vão visar esses dados. Porque um dos segredos é você mapear que dados você tem, tá? Você tem que mapear que dados você tem antes da lei, para poder gerar conformidade. Eu acho que é mais ou menos isso aí que a gente tinha para apresentar. Tem essa outra etapa aqui final, né, Benito, que é aquela questão de proteger o que não pode ser, que o nosso usuário não pode imprimir, não pode copiar, não pode colar. Você quer falar rapidamente sobre isso? Sim, isso é um recurso antigo que existe dentro do Office, onde você pode deixar isso disponibilizado em qualquer documento. Você ativa isso a partir de licenças do E5, não é? Se não me falha a memória, ou E3. Você lembra?
Oi, no Lembra, E3 Ruxão? já consegue fazer assim. É a partir do E3, né? Onde você pode estar colocando o rótulo de confidencialidade. Por exemplo, você tem um documento que o RH está disponibilizando, que tem a folha salarial, onde nós vamos estar discutindo participação de resultados ou qualquer coisa que o valha. Esse documento você pode encaminhar onde o usuário que recebe, somente ele pode ler, ele não pode copiar aquele dado, ele não consegue imprimir aquele dado. Vai tudo bloqueado por senha. E é uma senha de 128 bits, ou seja, precisa de um tempo enorme para que você consiga quebrar essa senha. Isso vale para qualquer documento Office que você esteja disponibilizando ou páginas na web que você esteja construindo em HTML, e ele vale também, no caso, para e-mail. Esse e-mail você pode estar fazendo encaminhamento, o e-mail com esse rótulo de confidencialidade, aonde o botão encaminhar está desabilitado. Rochel, posso só para a gente fechar mesmo, responder a dúvida do Aguinaldo, que é uma dúvida prática, só antes de você pôr o último slide, pode pôr no obrigado, a gente responde aqui, depois você muda para aquele último lá. Mas olha aqui, ó, o Aguinaldo tem uma dúvida que eu acho que acaba resolvendo, explicando muita coisa, né? Então ele teve um caso que tinha uns alunos, ele deve ser de uma escola, que iam visitar uma fábrica de cosméticos. O envio do e-mail foi bloqueado automaticamente e tivemos que enviar o dado para o papel. Vamos fazer uma breve, de 1 minuto, análise da LGPD e mostrar como que teria o certo. Tem um pequeno erro, Aguinaldo, na história, porque a informática não pode barrar o funcionamento de alguma coisa. Tá? Os sistemas não podem barrar se for algo correto. Se for correto, não pode barrar. E, por fim, também, o que acontece? Você acabou desviando e mandando por papel. Então, não funcionou a proteção. Como que seria o certo? O certo seria obter, quando tiver LGPD vigente, obter naquele papel que a pessoa que a pessoa se inscreve. A pessoa vai lá e se inscreve para participar do evento. Deve ter sido assim, né? Eu quero fazer. Se for uma escola que tem os pais vão inscrever. Tá bom? Então, como que funciona? Você pediria, nesse papel já ia estar consciente que seja enviado tal. Aí, o seu administrador deveria liberar que esses dados saíssem. Por quê? Porque há um consentimento e, dentro da regra, isso está ok. Então, vejam, ele vai barrar na primeira hipótese? Sim. Só que depois ele tem que ser liberado, por quê? Porque é algo justo e lícito. E é sempre melhor que ele saia do jeito certo do que, por exemplo, mandar para o papel. Não estou te criticando, estou só dizendo que o ideal da história é que você consiga fazer o quê? Com que o sistema grave, que foi enviado por alguém, se algum dia alguém questionar, por que esse dado foi enviado? Foi enviado porque eu tinha o consentimento e era uma condição que as pessoas que forneceram a informação sabiam, consentiam, e era necessária para que ocorresse a visita, tá? Então é legal porque a gente vai adequando a nossa dia a dia sem sacrificar o quê? A produtividade. É lógico que vai passar por uma fase a mais, mas não pode sacrificar a produtividade, tá bom? Obrigado pela questão, viu, Aguinaldo? O Rochel tá no slide, por favor. O Rochel tá quieto, ele tá no mute. O bate-papo aí tá sensacional, mas a gente vai ter que seguir a nossa agenda. Tá? Então, as últimas palavras aí, da minha parte, muito obrigado e foi um prazer aí participar juntamente com vocês. Vamos lá, para as últimas palavras aí. A minha também agradecer a todos aí pela presença, às 91 pessoas que estão assistindo a gente, né? Os 91 amigos que se dispuseram a colaborar com esse projeto, porque esse projeto tem um fundo caritário também, né? Então, é muito interessante esse fundo solidário que ele tem. Então, vocês estão ajudando numa coisa muito maior do que simplesmente a instrução. E a instrução é o caminho para que a gente mude tudo. No caso da LGPD, mais do que nunca, nós vamos ter que instruir as pessoas a trabalhar e aprender a proteger os dados, tá bom? Então, obrigado, Rochel, pelo convite, obrigado, Benito, pelo convite, e obrigado a todos por assistirem aí, tá bom? Muito obrigado. E obrigado a quem está agradecendo aí, pra gente isso é fundamental, que vocês saiam satisfeitos da nossa pequena apresentação.